Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo, sou professor de Física. Vamos dar continuidade à nossa playlist sobre resolução de integrais. Na aula de hoje, iremos falar sobre a regra da substituição, logo após a nossa vinheta. Eu convido você, certo, a curtir os nossos vídeos, a compartilhar nossos vídeos. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Vamos à nossa aula. Então, nós queremos resolver a integral de 2x que multiplica a raiz de 1 mais x² dx. Então, para resolvermos essa integral, nós temos que aplicar o teorema fundamental do cálculo. Se nós puxarmos na memória, tentarmos aí resolver essa integral baseada naquela tabela de integrais, você vai observar, certo, que aquela tabela não mostra como resolver uma integral desse tipo, né, um produto de funções. Então, como resolver essa integral? Então, nós vamos utilizar uma regra chamada de regra da substituição, onde nesse caso vamos substituir a variável x por uma nova variável, uma variável u. E dessa forma vamos encontrar, certo, uma função que seja possível determinar, certo, a sua primitiva de uma forma mais simples. Eu vou fazer isso, eu vou logo demonstrar aqui, mostrar a resolução dessa questão e na sequência eu vou mostrar para vocês qual o formato de uma função que eu posso utilizar a regra da substituição. Então vamos lá. Então o primeiro passo para resolver a integral é definir essa nova variável, variável u. Então eu vou dizer que u é igual a 1 mais x². Agora que eu defini quem é u, eu preciso definir quem é du. Como é que eu faço isso então? Eu vou derivar essa função u em relação a x. Então, eu vou definir quem é du dx. Observe que du dx é igual a 2x, visto que a derivada de 1 é 0 e a derivada de x² é 2x. E aí eu preciso isolar o du. Meu objetivo é determinar du. Então, eu vou escrever que du, certo, é igual a 2x dx. Eu passei esse dx aqui multiplicando, ok? Eu passei o dx para cá multiplicando. E agora eu vou fazer a substituição da variável. Antes disso, observe que eu vou fazer o seguinte, eu mudei aqui a ordem. Ó. Primeiro veio a raiz multiplicando o 2x dx. Eu fiz isso só por uma questão visual, para ficar mais fácil de você entender. Então, esse termo que está aqui dentro, ó, 1 mais x², foi o que eu chamei de u. Então, fica a raiz de u. E esse termo 2x dx, certo? É o nosso du. Está aqui o du. Então, eu posso dizer que a integral dessa função pode ser sido como sendo a integral da raiz de u du. Para facilitar a nossa integral, eu vou fazer aqui essa mudança, certo? A gente sabe que a raiz enésima de x elevado a n é igual a x elevado a m sobre n. Então, eu posso ver como sendo a integral de u elevado a meio du. Então, eu tenho a integral aí de um monômio, né? U elevado a 1 meio. Então, para resolver essa integral, eu vou utilizar lá a tabela, certo, de integrais definidas, que diz que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, onde n tem que ser diferente de menos 1. Então, vai ficar u elevado a meio mais 1, dividido por u elevado a meio mais 1, mais c, né, já que é uma integral indefinida. Então, somando aqui, isso aqui vai dar 3 meios. Então, fica u elevado a 3 meios dividido por 3 meios mais c. E aqui, como eu tenho uma divisão, né, um número dividido por uma fração, eu vou repetir o número e vou multiplicar pelo inverso da fração. Observe que aqui eu tenho a resposta da minha integral, mas aqui está em termos de u. Mas eu posso voltar para a minha variável x aqui. Então, voltando para a variável x, então eu posso escrever, certo, que a integral de 2x que multiplica raiz de 1 mais x² vai ser 2/3 de 1 mais x² elevado a 3 meios mais c. Professor, como é que eu posso afirmar que realmente essa é a primitiva dessa função? É só derivar. Vamos derivar a função? Então, eu chamei aqui f de x, né? Essa função que nós encontramos, e aí vamos definir aqui quem é o f'. Então, para definir aqui o f' de x, eu vou usar a regra do tombo, né? Então, o 3 meios passa multiplicando, fica 3 meios vezes 2/3. Vou subtrair aqui 1 do expoente, então vai ficar 3 meios menos 1. E lembrando aqui, né, que eu tenho que multiplicar pela derivada da função interna, né? Aqui a gente está usando regra da cadeia. Então, vezes 2x. Então, aqui eu vou poder cancelar o 2 com 2, o 3 com 3, certo? 3 meios menos 1 dá meio. Então, eu vou poder escrever
que f' vai ser 1 mais x² elevado a meio vezes 2x. Transformando isso aqui numa raiz, fica 2x raiz de 1 mais x². E como é de se esperar, né, f' de x é igual ao fzinho de x. É igual ao integrando. Então, realmente, a regra da substituição nos permite determinar a integral da função ou a primitiva da função. Ok? Tudo bem, professor, entendi, é possível. Mas quando eu posso utilizar, certo, a regra da substituição? Você vai utilizar a regra da substituição sempre que você tiver a integral desse tipo aqui, ó. A integral de uma função composta, f de g de x, multiplicado pela derivada da função interna. Então, a função interna aqui é g, então aqui tem g' de x. Vamos provar isso aqui com aquele exemplo. Então, você tinha lá a integral da raiz de 1 mais x² multiplicado por 2x dx. Então, você tem aqui uma função composta, né? Você não tem raiz de x, você tem raiz de 1 mais x², a função composta, sendo multiplicada pela derivada da função interna. A função interna aqui é 1 mais x², a derivada de 1 mais x² é 2x. Então, realmente, ela está de acordo com essa regra. Então, toda vez que eu tenho a integral de uma função desse tipo aqui, uma função composta multiplicada pela derivada da função interna, eu posso utilizar a regra da substituição. Ok? Onde, quem vai ser, então, professor, a variável u? A variável u vai ser justamente a função interna. Eu vou chamar de u sempre a função interna aqui, no caso, o g de x. E aí, tendo u, é só derivar o u para você encontrar o du e fazer a substituição. O único cuidado, certo, é que essa função aqui, ela tem que ser contínua, certo, dentro do intervalo, ok? E aí, ó, quando você tem uma integral como essa e você faz a substituição, você passa a encontrar agora uma função simples, uma função f de u, que você vai conseguir integrar, ok? Tudo bem? Então, dessa forma, nós terminaremos a nossa aula, certo? Onde nós mostramos um exemplo prático de como resolver uma integral utilizando a regra da substituição e como identificar, certo, aquela função que eu possa aplicar a regra da substituição. Nas próximas aulas eu vou mostrar mais exemplos, certo? Como escolher o u e fazer a regra da substituição e como aplicar a regra da substituição. Então, até nossa próxima aula.